Fala galera, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, também conhecido como Tilipa, sou fundador do projeto da Perifa para Faria Lima. E esse projeto aqui, pessoal, Quebrando a Regra, ele nasceu com a ideia de juntarmos as forças pra gente... Não é que a gente é contraventor, cara. A gente só quer quebrar essa regra do pobre que nasce pobre e morre pobre, das pessoas que têm um preconceito e acham, mas o Brasil é preconceituoso há 500 anos. Não, a gente tá aqui para quebrar essas regras. Então, como vocês sabem, todas as quinta-feiras a gente traz pessoas importantes para contar suas histórias, para mostrar, claro, que tudo tem muito trabalho, tem muito sacrifício, mas a recompensa vale a pena. Então, hoje, para me ajudar aqui nesse papo, queria apresentar primeiro aqui Edu Cooper. Valeu, Edu. Obrigado por estar aqui, irmão. Opa, como é que prazer. Você tá? Dá um salve aí para a turma aí. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Edu aqui, trabalho com Venture Capital atualmente, também com financeira. Tenho uma financeira e, enfim, estou aqui para ajudar. Dentro do DPFL aqui eu sou um dos conselheiros e ajudo na governança e também outras coisas que sejam necessárias, conexões, introdução a algumas pessoas e, enfim, quero aqui participar e que seja muito legal essa conversa. Tamo junto, Edu. Obrigado. E eu adoro mulheres maravilhosas, cara. Sabia? Pô, quem não gosta, né? A gente tem a Lúcia lá, a Tati no projeto, e eu tô com uma mulher poderosa aqui na minha frente. Antes de falar o nome dela, só para vocês terem uma ideia. Ela foi General Manager da PepsiCo, foi diretora na Brasil Foods, fez carreira na Unilever, foi vice-presidente, Johnson, Nestlé, Grupo Pão de Açúcar, André Napolitano. Que honra ter você aqui. Obrigado pela presença. Querido, obrigada. Muito obrigada pelo convite, Thiago. Valeu, Edu. Acho que é uma delícia estar aqui com vocês e poder dividir, né, um pouquinho da minha experiência, né, e também aprender com vocês. Acho que vai ser ótimo. Maravilhoso, André. A gente que vai aprender hoje, pô. Exato. Antes da gente ficar falando do seu novo projeto social, que é maravilhoso, já fico spoiler aqui, acho que vai rolar uma parceria, daqui posso mais com o DPFL. Mas eu acho que é importante, André, a gente comentar assim o quanto é difícil a mulher na carreira executiva. A gente falou do quebrando a regra e você quebrou essa regra. Você teve cargos executivos aqui a vida toda. Como é que foi essa jornada? Conta um pouquinho para a nossa audiência. Bom, acho que a primeira coisa, né, a gente está falando um pouco de esforço, né, da gente... É um passo de cada vez, né, nada é fácil. Eu brinco que seja carreira executiva, de empreendedor, agora estou aqui empreendendo na área social, né? Seja onde for, né, depende de muito esforço. Eu me formei em administração de empresas, acabei entrando, né, tive a sorte de começar como trainee na Unilever, e isso faz bastante tempo, gente, foi nos anos 90, então vocês podem imaginar que naquela época não se falava, né? E o treino da Unilever era um dos mais difíceis, lembra? Era muito concorrido. Exatamente, muito concorrido. E, enfim, ainda pouquíssimas mulheres em posição de liderança. Né? Era uma época onde se existia, né, muito a se conquistar, quando a gente fala de diversidade, e aquilo tudo, óbvio, né? Era um ambiente onde eu acho que tanto, né, eu falo, o papel dos homens também muito importante nessa conquista, como das próprias mulheres que foram construindo esse espaço ao longo do tempo. Eu ocupei posições, fiz uma carreira, né, muito posições de gerente, depois diretoria, vice-presidente, toquei operações inteiras, né, tanto no Brasil como na América Latina. Tive também posições globais, então essa experiência, né, em estar em posições de comando em grandes multinacionais e empresas nacionais, onde a gente entende, né, como é que essa contribuição e principalmente esse papel da diversidade é extremamente relevante na geração de resultado para as empresas. Né? Tem uma coisa muito interessante quando você olha nessa questão da contribuição feminina, porque muitas vezes a gente pensa, né, fala, poxa, todas as dificuldades, principalmente para as mulheres que têm que exercer muitos papéis, isso acontece muito no Brasil, principalmente
no período de início de carreira, né, onde a mulher ela acaba tendo a maternidade, o tempo, né, para poder dividir o tempo dela, né, entre a maternidade, filhos, a carreira. E o que acaba tendo, que são estudos globais que mostram que o período mais produtivo das mulheres, contrário ao dos homens, né, os homens normalmente eles começam a carreira, eles produzem muito, é quase aquele tiro, né, então, tá lá com 30, 40 anos, produzindo muito. A mulher, ela acaba, a contribuição e a curva de produtividade dela acaba sendo numa idade mais madura. Legal. Porque é a fase que ela é altamente produtiva. Então, isso também é uma notícia muito bacana para as mulheres, né, e para aproveitar esse potencial feminino, não só enquanto a mulher e a sua contribuição, enquanto diversidade e potencial produtivo, mas também entendendo que a carreira dela tem essa capacidade mais de longo prazo de geração de valor, a hora que ela começa a atingir uma idade mais madura, né? Porque é a hora que ela pode despender de fato, né, todo esse tempo e investir esse tempo na profissão. E se ela tiver uma carreira não linear, por exemplo, depois da maternidade, resolve trocar de carreira, não faço mais A, eu quero fazer B. Como é que fica essa curva aí? Eu acho muito legal. Eu acho que essa curva ela se dá independente das opções, né? O que eu percebo? A gente tem, e a gente está falando de diversidade, óbvio, a gente está falando de mulheres aqui, mas eu poderia falar de diversidade, ampliar claro. Isso, né? Então a gente pode falar, por exemplo, a inclusão dos pretos e da população, por exemplo, LGBT. A gente está falando também de pessoas com deficiência física. Né? O que eu acho que é importante a gente tem, no caso da mulher especificamente que você perguntou dessa questão da carreira e da tomada de decisões, eu acho que as opções que hoje, né, permitem com que se trabalhe remoto, com que você trabalhe em novas, né, inclusive novos desafios, porque eu acho que o mundo, com a questão da internet e com a conectividade, ele permite com que ela tenha novas atividades. Eu acho que isso não impede essa curva ascendente, né? E eu acho que o que a gente tem é que realmente entender o quão importante olhar, né, para essa diversidade e o quanto essa diversidade pode contribuir nessa questão da geração de valor. Eu falo que um board, né, e a minha experiência pessoal, os boards mais produtivos, os boards, né, os grupos de diretores ou de gestão mais produtivos são aqueles mais diversos. Sensacional. Né? A diversidade, ela é assim, em qualquer âmbito, no meu ponto de vista, é extremamente importante para a geração de valor. E sabe por que é importante, pessoal? Porque o consumidor é todo mundo. Exatamente. Às vezes a gente tem a nossa característica. Eu estava conversando com o Cris, da Bravo, que está aqui nos bastidores. E aí, Cris, tudo bem? E eu falei assim, poxa, Cris, eu gosto do e-commerce assim, assado. Ele falou, Thiago, talvez você, outras pessoas não. Por isso que a questão da diversidade, pegar a opinião feminina das outras comunidades. Porque no final do dia, todo mundo é consumidor. Então não pode ser só a minha verdade, né, André? Com certeza. Por isso que é super importante para uma empresa que pensa com visões de longo prazo, ter essa questão da diversidade. Você concorda? Completamente. E eu acho que tem um ponto que a gente fala, e vocês, né, a gente sabe, quando você olha o mundo digital, por exemplo, a questão do bias, né? Você construir, por exemplo, para quem trabalha com codificação, etc., você vê como que você tem que construir de uma forma que você não tem um bias com uma visão de um lado ou de outro lado. Né? Você tem que entender que até para a construção, por exemplo, de código, né, você tem que ter pessoas com visões distintas. Né? Você tem que ter pessoas que entendam que a dinâmica seja do consumidor, seja do usuário, seja de um reconhecimento, né? Você está falando vocês devem saber a quantidade de problema com reconhecimento facial, por exemplo. Né? Porque você tem um olhar para desenvolver aquele software que é um olhar com bias, com viés. Exato. Então, eu acho que a questão da diversidade, ela permite, né, de fato, uma representatividade da sociedade plenamente. E eu acho que isso para o mundo dos negócios, e a gente pode estar falando, né, do mundo financeiro, a gente pode estar falando de uma startup digital, é fundamental, fundamental. Hoje eu não vejo a possibilidade de você ter, seja um grupo de trabalho, uma empresa, onde você tenha um viés único, uma visão única. Né? E eu acho que é nosso papel criar os espaços. Né? Então, como a gente cria o espaço. Então, quando a gente fala, por exemplo, da carreira da mulher, e no meu caso,
né, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né, falando assim, do apoio. Eu tive muitos homens, chefes, que me apoiaram e me incentivaram na carreira. Assim como tive mulheres também, né? Eu tive pares, chefes, mas eu acho que essa sensibilidade, né, mais do que falar de homens, mulheres, né, ou qualquer outra representatividade, essa sensibilidade de entender a importância, né, da agregação de valor, do olhar diverso, é o que fez diferença na minha carreira, né, e eu acho que é a forma com que a gente pode fazer diferença em muitas carreiras, de muita gente. Seja uma carreira numa empresa, seja como empreendedor, né? Seja no empreendedorismo, né? Seja no esporte. Perfeito. Pergunta lá, Edu. Vai lá, roda. Então, acho que esse é um ponto importante. Perguntas polêmicas aqui depois. Vai lá. Não, eu perguntei dessa questão da mudança de carreira, porque é muito comum, né? A mulher, como você falou, ela começa a carreira e chega lá ainda jovem, e no início da carreira ela tem filhos e tal. Ela muitas vezes se ausenta da carreira para cuidar da família, aí as crianças vão lá, às vezes ficam com 5, 6, 7 anos, aí começa a vir aquela síndrome do ninho vazio, que é mais à frente, né? Mas já começa a diminuir a necessidade, porque a criança já está na escola, já tem as suas atividades, e aquela mãe se pega naquela situação, poxa, eu tô aqui, posso dar muito, aprendi pra caramba, porque quem fica em casa e cuida da criança, cara, é uma tarefa árdua, é pesada. E aí, você falando me deu um flash assim, né? Poxa, a tecnologia tá vindo com novas profissões, né? Tem a própria sociedade está criando novas profissões. Então, alguém que vem saindo desse período pós-maternidade, vamos dizer assim, naquele momento em que ela vai começar a produzir pra caramba, encontra uma carreira nova, ela tá numa posição, assim, em termos de conhecimento, de igualdade de quem é novinho, saiu da faculdade, mas com uma bagagem de experiência muito maior, né? Eu acho que isso que é algum ponto. E eu acho que é aí que tá, né? Essa questão da sabedoria, né? A sabedoria faz muita diferença. Hoje em dia se fala muito nessa questão, né? A população, de alguma forma, no mundo está envelhecendo também, né? Você vai pegar, por exemplo, a Itália, não sei se, né, que é um extremo, mas a população da Itália, outro dia eu estava lendo que daqui a pouco desaparece porque está toda envelhecendo, né? Então você tem uma questão da sabedoria, do conhecimento, e às vezes não é só o conhecimento técnico, o conhecimento da universidade, mas a tomada de decisão, tátil, né? Ela precisa de, né, na hora tá ali, você tem que tomar decisão, e muitas vezes não adianta eu falar assim, aprendi assim, ou aprendi assado, não, que experiências eu tive, né, e também como que eu vou enfrentar essa situação do ponto de vista de inteligência emocional, porque a inteligência emocional também faz aí um papel extremamente relevante, né? Como é que você enfrenta aquela situação? Como é que você... Então, aí é o que você está dizendo justamente, você fala assim, olha, uma pessoa que, tudo bem, ela foi para a faculdade, ela optou por um período da vida, talvez não está né, profissionalmente ativa, mas o que você falou, ela está cuidando de outras coisas da vida dela, que ela está dedicando tempo, e às vezes é um esforço até muito maior. E por que não? Total possibilidade dela voltar, total possibilidade dela iniciar algo, né, e dela poder se realizar, né? A gente estava aqui no bate-papo leve aqui antes de começar, mas falando da questão da felicidade, né? O quanto que é importante, de fato, você estar fazendo aquilo que te deixa feliz, né? E a felicidade é o que move. Então, eu acho que a pessoa estando bem, estando inteira, se sentindo realizada, né? Hoje se fala muito de propósito, eu já nem gosto, sabe, porque virou inteligência emocional. Mas, sabe, você está conectado a algo que você acredite, né? E, obviamente, tem inteligência emocional, isso ajuda muito, sabe? E aí você tem grandes talentos, né? Que às vezes surgem e estão lá, e às vezes eles estão adormecidos, né? Ou estão se dedicando para outra coisa e se revelam, né? Então, eu vejo como... Eu sempre olho para o ser humano e falo, né? Onde cada um tem seu talento, né? Então, vamos libertar esse talento, né? E são talentos diferentes, mas como eles contribuem, né, para um objetivo comum de um grupo ou para um objetivo comum de um negócio, né? Eu acho que esse é o grande... Esse da inteligência emocional que você está falando, eu fiquei lendo assim, nossa, isso é muito de inteligência emocional. E aí,
quando você está mais experiente, vamos dizer assim, né, e você teve que, eu vou voltar um pouquinho, mas assim, cuidar de uma criança ou cuidar de uma pessoa, de uma família, você acaba tendo que tomar muitas decisões. E aí, na vida de um executivo ou uma executiva, né, você passa o dia inteiro tomando decisão. Então é muito parecido nesse aspecto. Então quando você vai lá começar, alguém que está começando a carreira não está acostumado a tomar decisão, não sabe que cada decisão é uma renúncia, que embora tenha as decisões melhores e piores, mas uma coisa importante, né? Até estava vindo aqui, né? Falando com a motorista, né, do Uber. Uma senhora super legal, super amigável. A gente veio batendo papo o tempo todo, falando justamente isso, né? Às vezes você toma uma decisão e ela tem consequências que são duras. Sim. Ainda que seja a decisão certa, você não consegue ir para casa, muitas vezes, e colocar a cabeça no travesseiro. Você fica lá se remoendo. E uma pessoa talvez mais nova, que não está acostumada a fazer isso, se for colocado nessa situação... Não tem parafuso, não tem inteligência emocional para segurar essa bronca, né? E eu acho que tem algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, né? O nível de estresse, né? Que a gente é envolvido quando você tem que tomar uma decisão. Então, nossa, aquele estresse e tal, e não pode transparecer o estresse, olha, a gente tem, não é verdade? Fala a verdade, é isso aí, né? Ainda mais quando você é líder, você fala assim, nossa, não posso. Fraqueza pro time, não, né? E é verdade, você tem que estar lá, você tem que estar firme. E eu me lembro, né? Minha primeira posição de liderança, eu era uma liderança importante numa multinacional grande, eu estava com menos de 30 anos e assumi uma posição naquela época de diretoria. E eu me lembro que eu tinha um nível de estresse muito alto, porque eu estava assumindo uma posição, era uma posição, né, que você é desafiado o tempo inteiro. E eu me lembro nessa época eu fazia a psicanálise, né? E eu conversando com o meu psicanalista, ele era psicanalista de muitos empresários, inclusive mais do que executivos de empresários, donos de grandes empresas. E um dia eu falei para ele, falei, nossa, chama Cláudia, eu falei, Cláudia, como que é, né? Como é que essas pessoas aguentam? E eu era novinha pra caramba. E aí ele vira para mim e fala assim, sabe por quê, André? Porque essas pessoas têm prazer com o desafio e prazer em tomar decisão. Então você tem que acordar de manhã e falar assim, que delícia, quantos problemas vão aparecer para mim hoje? Né? Quantos problemas vão aparecer para que eu tome algum tipo de decisão? Né? E aí eu fiquei pensando nisso, daquele dia em diante eu acordo de manhã e falo assim, nossa, que delícia, né? Vou ter um monte de problema para resolver, vou ter um monte... E você tem que se divertir com aquilo, porque se você não levar isso com diversão, você não aguenta, não aguenta, né? Então você tem que olhar, acordar e falar, eu tô aqui para resolver problema, essa é a minha missão. Né? Quanto mais posição de líder você tá, seja em qualquer circunstância, você é um tomador de decisão. Né? E se você não tiver prazer nisso, você sucumbe. Né? Então eu acho que esse é um exercício. Né? Eu não acho que a gente... Quantas vezes, né, às vezes fazendo coaching ou com pessoas que vieram me pedir uma mentoria, falava, André, como é que é? Puxa, eu tenho que segurar o choro, né? Eu tenho isso. Eu falei assim, olha, primeira coisa, se você quer chorar, chora. Isso para começar, não tem essa, né? Na minha época lá atrás não podia chorar, nunca vou esquecer, uma vez eu tinha uma chefe falou assim, não chora, né? Era um lançamento de produto, eu estava tensa, né? E eu derramei umas lágrimas, não, você não pode chorar, não sei o quê. Eu falei assim, gente, pode chorar, quer chorar, chora, quer rir, né? Você tem que ser você. Agora, você tem que exercitar esse prazer na tomada de decisão, você tem que exercitar, né, esse acordar de manhã e falar, puxa, quantos problemas tem e eu tô aqui e que venham muitos, né? Nossa. Então, eu acho que foi um exercício e hoje eu me divirto com tomada de decisão e com ter problema pela frente. Você falando disso, André, o Serbasi teve nessa cadeira e ele falou assim, no início de carreira, que é principalmente os jovens do nosso projeto, ele falou assim, às vezes você tem que pagar alguns pênaltis, você pagar o preço. E o Serbasi, ele falou, seu colega faltou, chega lá pro seu chefe, precisa de ajuda. Entendeu? Sim. Faça um pouco a mais. Não é só no começo da carreira não, cara. É pra vida inteira. É pra vida inteira. Mas assim, aparentemente existe um processo novo, que é o Silent Quitting. Silent Quitting. Só vou fazer aquilo que eu fui contratado para fazer, enfim. Só que você perde uma grande oportunidade de criar essa casca, de criar mais experiência. O Larry Sergey, no Google, carregava uma caixa de um prédio para o outro. Eu fiz um post falando disso, que eu errei a sala de reunião no Google, que é muito grande a laje da Faria Lima, e eu fiz essa brincadeira, porque eu falei, cara, não tem problema nenhum. Qual o problema que você vai resolver? É levar essa caixa de swags aqui, de brindes, né, para outro prédio? Não tem problema, vai lá e faz, né? Não vou fazer isso.
Isso eu não fui contratado. Eu acho que a gente perde. Você acha que a gente tem um problema, talvez, geracional, por ter as coisas... Eu tenho 40. A Andrea também foi na biblioteca, alugou filme na locadora. Sim. Aí chegava na locadora, Indiana Jones, tá alugado. Rock 3, só terça-feira. Hoje você vai lá, né, cara? Tudo disponível. Será que foi por causa também... Claro que a internet é maravilhosa, a gente tá na internet, mas isso também tá gerando essa sociedade de falar assim, eu não vou fazer isso, dá muito trabalho. O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que a gente tem uma coisa que... Primeiro, né? Você tem que gostar daquilo que você faz. Quem gosta, né? Vai no seu limite. Mas é difícil encontrar essa história. Vou trabalhar com aquilo que eu gosto. Né? Mas eu acho assim, o que é gostar? Depois eu falo, é o mas desafio. eu não acredito nisso, não. Eu acho assim, o que é o ponto? O que é o desafio que me motiva? Perfeito. Quando eu falo gostar, é assim, o que me motiva a acordar de manhã e me divertir? Eu não consigo entender em trabalho. O meu era ter uma cama melhor. Eu não entendo trabalhar sem diversão, né? E aí, você tem que encontrar a diversão nessas pequenas coisas, né? Porque não é só assim, eu vou me divertir porque eu vou falar, naquela época que eu comecei em marketing, porque eu vou fazer o filme, a campanha, naquela época era filme, era campanha, né? Tá bom, essa era a parte glamurosa, mas você tem outras coisas também que são muito legais, né? Eu me lembro que eu estava também no começo da carreira e tinha uma pessoa que é um esportista, é um grande esportista, né? Pedro Pensiroli, ele foi considerado o melhor jogador de polo aquático do mundo, né? Tá até no Guinness, e ele foi, enfim, presidente de uma grande empresa aqui em São Paulo e no Brasil. E eu faço questão de falar o nome dele porque ele foi um grande, né? Ele falava assim, André, quando você foi para uma mesa de reunião... Um grande mentor? Foi um grande mentor no começo, porque ele falava assim, entra na mesa e olha o jogo da mesa. Aprende, você tem que entrar nisso, você tem que, sabe, você tem que viver aquele momento, né? Então ele foi um grande mentor para mim, eu estava lá com 20 e poucos anos, e ele falava assim, entra, observa, né? Observa o jogo. Então, quando você entra numa sala de reunião para discutir um tema, né? Thiago aí, um grande comercial, né? Também, para fazer uma negociação, né? Para montar um time, você tem um jogo ali que você está curtindo, você tem um processo, e não importa se você ainda está começando ou você está já, né, no topo, mas você tem que se divertir e encontrar essa diversão, né? E falar o seguinte, eu estou aqui agora com vocês conversando, o que está gostoso de estar fazendo, né? O que você não pode, e aí eu acho que é o ir além, né? Quando você está curtindo, tendo prazer, você vai além, né? E o ir além é muito legal, porque você percebe que você é capaz de realizar coisas que pareciam impossíveis, né? Então, eu acho que chega a ser até mágico essa realização, sabe? Às vezes eu falo assim, putz, era uma ideia e de repente aquilo virou realidade. Você fala, nossa, como que isso virou realidade? Só com essas pessoas aqui motivadas, André, engajadas. Peraí, Duda, você pergunta a próxima, mas eu não posso perder isso. Sabe um lance que rola muito na cabeça? Na minha cabeça, não vou falar de jovem, na minha cabeça. Assim, já cheguei até aqui, deixa eu ficar quietinho na minha que tá tudo certo, meu. Rola essa síndrome do impostor, principalmente quem veio da periferia, tipo, fica na sua aí, cara, pra você ter construído a casa em cima da sua mãe e tal, né? Então, você não acha que também rola disso? As pessoas... Eu já vi muitos casos. Tô sendo assediado pelo meu chefe, não vou denunciar, porque eu tenho medo de perder esse emprego e ferrar a minha vida. E às vezes a pessoa vive naquele assédio, Edu, o resto da vida, vai ter problemas psicológicos depois, porque ela fala, cara, se eu perder esse emprego, fudeu. Eu vou voltar para a periferia, vou voltar a ficar 3, 4 horas no ônibus, e foi esse emprego, né, que me aliviou. Como é que lida com isso? Como é que você tem essa inteligência emocional, entendeu? Eu acho que assim, claro, você vai ter situações, né, que a pessoa tem que ponderar, ela tem que ver o momento certo, né? Eu já passei por momentos que eu tinha que falar, puxa, talvez essa situação não esteja mais confortável, mas como é que eu vou construir os meus caminhos de saída, né? Seja conversando com a pessoa com quem você está interagindo, seja buscando elementos de outras alternativas que você possa seguir, outros caminhos que você possa seguir. Então, eu acho que a inteligência ela vai nessa análise também no momento. Saber se escapar dessas situações, sair fora sim, disso, e você construir o caminho, né? Porque as situações difíceis, gente, elas vão acontecer em todos os lugares, né? Em qualquer circunstância. E aí você tem que olhar para ela e falar, puxa, qual é o caminho que eu tenho aqui, como é que eu vou construindo, como é que eu vou montar esse meu próximo passo, tem esforço envolvido,
né? Porque você não sai de uma situação ou vai para uma próxima, né, mudando, seja um patamar de posição, seja o próprio negócio. Né? Você tem que, sabe, tem um preço alto do ponto de vista de esforço. Agora, gente, não dá para fechar os olhos também para a questão de acesso às oportunidades, né? Quando a gente está falando, por exemplo, existem algumas condições que a gente também precisa, né? E aí eu acho que ter um engajamento de toda a sociedade para gerar mais acesso para pessoas que estão em condições mais vulneráveis, porque eu brinco, né? Brinco não, eu falo sério sobre isso. Quando a gente fala que uma pessoa, todo mundo pode chegar lá, não é bem assim, né? Alguns têm mais condições para chegar, simplesmente porque a gente nasceu com mais condição. E isso é muito injusto quando você pensa numa quantidade... 4 horas no trânsito. Pois é. Cadê a equidade, né? Não, você já está no ônibus, você tem. Você já chegou, né, morto no trabalho. Então, a gente está falando de meritocracia com pessoas que não saem das mesmas condições. É muito complicado, gente. Meritocracia funciona numa sociedade americana que nem assim hoje eu acho que está nessa condição, onde todo mundo, né? Está lá numa situação muito parecida, né? Até os milionários eles têm que fazer doação da fortuna porque senão eles são taxados, né? O Brasil, infelizmente, a gente tem outros países do mundo onde você tem uma desigualdade muito grande e hoje eu estou vivenciando muito, né, essa realidade no trabalho que a gente tem feito, onde de fato o nosso papel é gerar acesso, né? É gerar possibilidade. Por quê? Porque todo ser humano vem para esse mundo, nasce com potencial produtivo, o potencial criativo, né? O que você precisa é deixar ele liberar esse potencial. E se eu não dou condição para ele liberar, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente fala muito assim, não basta só convidar para a festa, você tem que chamar as pessoas para dançar. Com certeza. Sim. Você tem que chamar para dançar. Cara, eu acho que esse teu ponto aí sobre o ponto de, assim, das mesmas condições é muito importante, né? Não adianta você chegar... Você deu esse exemplo muito bom de ficar 2 horas no trânsito. Eu fico pensando assim, hoje em dia enfim, em outro podcast eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Mas assim, quando eu morei nos Estados Unidos, eu percebi uma grande vantagem que até então eu já tinha tido quando eu fui morar no interior de São Paulo, né? Que era poder ir para a escola andando, poder ir de bicicleta. Então, a minha vida era assim, relativamente descomplicada, né? E aí eu vim para São Paulo, fui fazer faculdade, tá? Depois cheguei em São Paulo também, naquela bagunça, né? São Paulo te mói, né? Eu achava normal trabalhar 16 horas por dia. Acho que eu sou maluco, eu gosto ainda. Eu não digo que eu gosto ou desgosto, eu simplesmente estou em São Paulo, em algum momento eu não vou estar, assim, né? Tem aquela... Porque o meu refúgio lá em Ubatuba, né? Semana, tem aquele videozinho, talvez vocês vão lembrar, aquele sunscreen, né? Ele tem uma parte que ele fala, você tem que ir para Nova York, mas você tem que sair de lá antes que você fique duro demais. E você tem que ir para Califórnia, mas você tem que sair de lá antes que você fique mole demais. Então tem aquela questão do equilíbrio. Do equilíbrio, né? Mas assim... Pensando assim, eu voltei, eu falei assim, eu vou morar num lugar dos Estados Unidos lá, que eu falei assim, eu quero ficar no ponto central, onde isso, porque eu falei, tá bom. E cara, aí eu percebi o quanto de tempo começava a sobrar, porque, eu ia pra aula, sobrava, assim, quem morava no centro da cidade, era 30, 40 minutos caminhando. O pessoal fazia? Fazia, claro, que era super tranquilo, né? Mas o pessoal lá pegava muito táxi, né? Enfim, eu andava lá 15 minutos, chegava. Eu ia pro centro, era 15 minutos também. Ou seja, eu tava meio que 15, 20 minutos de tudo. Qualquer coisa. E isso dava uma vantagem, assim, de questão de tempo enorme, porque eu nunca tava longe das coisas, eu nunca precisava pegar táxi, nunca pegar, né? Aí eu falei, quando eu voltar para São Paulo, eu quero fazer alguma coisa mais próximo disso possível. Aí você chega em São Paulo, você vê que o buraco um pouco mais embaixo, mais difícil. Continente, né? É impressionante. É impressionante. Mas hoje eu fiz isso. Mas você está falando uma coisa interessante, né? Você falando, olha aí, teus 15 minutos já te dava uma vantagem competitiva. Exato. Podia fazer uma academia, melhorar. Por isso que a gente fala, quando você tem acesso, né? E tem a possibilidade de fazer. E agora, por isso que é a importância, né, do nosso papel de, como você falou, trazer para dançar, né? E gerar as condições, né? É muito importante. Tem uma coisa que eu falo aqui, só para complementar, assim, que eu direto, né? Eu falo com todo mundo que eu entendo. Onde você mora? Eu moro em tal lugar, demora 1h30 para chegar. Eu falei, você já considerou de morar em tal lugar e mudar? Não, mas
pô, é muito caro. Aí eu Achar pego, com amigo. abro ali, não é muito caro. Tá vendo? Existem lugares nas regiões centrais de São Paulo, tudo bem, pode ser que seja um bairro não tão glamuroso, né? Ninguém tá falando que o cara vai morar nos Jardins, mas o cara pode morar em bairros que são 20 minutos andando dos Jardins, pagando o preço de uma cidade de Tiradentes, por exemplo, pagando o preço de Interlagos, que são locais afastados. Aí fala assim, não, mas eu quero ficar lá por causa da minha família. Aí eu entendi, ok, por causa da sua família, mas agora você está tomando decisão pessoal de continuar numa situação desfavorável. Sem dúvida. Porque você poderia, se você ficar meia hora do trabalho a pé, por que ficar 1h30, 2 de ônibus? É pesado. Se financeiramente é igual. A gente vai receber aqui o Tomás e o Maurício da Tembice. Eles têm um estudo onde tem uma estação de bike da Tembice. O pessoal fala Bike Itaú é patrocínio da Tembice. As bikes é da Tembice. Da Tembice. Mas muito legal o trabalho que o Itaú faz lá para a Tembice, que seja longo. Onde tem uma estação de bicicleta, você pode mudar aquela realidade. Porque com a bicicleta, você chega no metrô. A partir do metrô, você chega numa escola melhor, num posto de saúde melhor. Então, quando nós pensamos no desenho do patinete, que é uma brincadeira que a gente faz com a Faria Lima, o nosso sonho é que assim, as pessoas falam, se eu quiser usar patinete, é uma decisão minha, não só por uma causa de status social e de patinete. E as cores aqui, pessoal, são as linhas do metrô. Entendi. A linha azul, Que a linha legal. verde, a linha amarela, porque Ok. a gente acredita muito que essa questão da mobilidade faz muita diferença. Foi legal vocês tocarem nesse ponto. E faz mesmo. A questão da mobilidade se você pegar, por exemplo, tem alguns modelos, enfim, de desenvolvimento econômico, né, de comunidades na África, e tem um economista que ele fala, enfim, chama Jeffrey Sachs, da Columbia University, que ele fala de cases, num livro de muitos anos atrás, né, de erradicação de pobreza e de alguns modelos, onde ele fala que um dos itens relevantes é a questão da mobilidade, o quanto que a entrada do digital e, obviamente, da comunicação através do celular, ele ajudou a acelerar, né, a questão do desenvolvimento humano e desenvolvimento social, econômico de algumas regiões na África que estavam completamente isoladas, né? Então, até agora, o projeto que a gente está, né, depois a gente vai falar um pouquinho, mas ele pressupõe, né, que você não fala de inclusão social sem falar hoje de inclusão digital, né? Não existe. Eu acho que a pandemia mostrou isso pra gente. Tem aquela questão da pirâmide de Maslow lá, que tem Wi-Fi lá em cima. Né? E vou te dizer, não sei nem se é Wi-Fi lá em cima ou se ele já não está lá embaixo, porque... lá embaixo, verdade. Porque quando a gente começou, né, nós somos um grupo de 5 pessoas, a gente começou na época da pandemia. Então, você pegava, por exemplo, famílias, e a gente está falando de pessoas extremamente vulneráveis, né? Muitas delas até em condições de fome absoluta, onde você tinha uma mãe com um celular, com 5 filhos em casa, num quartinho, né, numa favela, e como é que as crianças estudavam? Né? De novo, a gente está falando aqui de acesso, né? Enquanto que você vê uma família aqui, todo mundo com seu computador, no meio da pandemia não tinha problema, a criançada estudando. Quando você pega uma família que não tinha acesso, né? Ou tinha acesso, a gente encontrou várias mães que falavam assim, qual filho que vai assistir a aula? Porque eu tenho um celular, né? Qual que eu escolho? Então, assim... Nossa, que foda, galera. Pois é. Foda. Então, esse assim, na verdade, é o Brasil, se você olhar a África, né? Também, né? Então, se você olhar outros países da América Latina, né, mesmo Estados Unidos hoje tem uma situação econômica, baixa renda nos Estados Unidos crescente. O pessoal está falando lá que deixar os pacotes da Amazon, o pessoal está roubando lá nos Estados Unidos. Você não viu Inglaterra? A desigualdade ampliou muito. Então, se a gente não tiver uma forma de melhorar essa inclusão e dar o acesso, é muito complicado, né? A gente já está chegando no social mais segura, que eu tenho uma pergunta polêmica. Vamos lá. Pausa dramática. Você sofreu muito preconceito por ser mulher no mundo corporativo? Olha, você teve bias, você acha? Vou te dizer o seguinte, eu acho que eu não sei dizer se eu sofri ou não sofri preconceito, porque naquele momento eu acho que eu não tinha nem essa consciência, né? Você criou tanta casca que vinha que você batia... Eu sempre busquei ser feminina, né? O que me incomodava era não ser quem eu era, né? Eu acho que em algum momento a gente tinha que ser mais dura, ou não chorar, né? Isso lá atrás, estou falando dos anos 90, tá, gente? Talvez vocês não tivessem nem nascido nessa época. Eu nasci, eu tenho 40, André. E aí foi interessante porque assim, eu acho que a nossa consciência era, estamos aqui, a gente tem que performar, né?
O que eu acho que a gente ganha muito, primeiro eu tive muita sorte de ter maravilhosos chefes, né, e maravilhosos pares. Chefes ou líderes? Líderes, eu diria que eram líderes, exatamente. Boa, obrigada pela correção, Thiago. Mas grandes líderes e pares mesmo, e colegas de trabalho, onde eu acho que esse ambiente sempre... Tive sorte de trabalhar em empresas muito modernas. Tinha uma cultura legal, né? Todas. Você trabalhou nas empresas, todo mundo queria trabalhar. Né? E assim, a gente já falava dessas coisas naquela época, né? Falava de inclusão, falava de cotas, enfim. Claro, tive momentos que sofri sim. Eu tive uma das minhas promoções que eu nunca vou esquecer. Eu ocupei uma posição e o antecessor falou assim, você está ocupando essa posição só por cota. Falei, só por cota? E fiquei quietinha. Falei, não vou nem discutir, né? E aí fiz meu trabalho. E quando foi, depois de 3 anos, a gente estava melhor performance no mundo, né? E numa época que estava a Ásia bombando, e a gente falou, a gente vai passar a Ásia. Eu falei pro meu time, moçada, vamos embora. A gente realmente foi o número 1 em crescimento. Aí mudei de posição e eu lembro que a pessoa que eu substituí voltou para a mesma posição. E na época... A pessoa que era meu chefe na época falou assim, falou para ele, espero que você entregue metade do que o André entregou que eu já vou estar feliz. Eu falei, opa, então eu não sei falar nada, né? Mas eu acho que faz parte. É do jogo. Né? Hoje eu acho que a gente ainda tem muito espaço. Você quer saber uma área que tem, eu acho ainda muito a se fazer? Empreendedorismo feminino. Né? Eu acho que o mundo de investimento, de fundos, ainda é muito, muito masculino. Se você olhar o número de startups fundadas por mulheres, né, e que são de fato, que tem investimento por trás, são pouquíssimas no mundo, né? Pouquíssimas. E está valendo a respeito, né? Muito porque a percepção é de assim, a mulher não entrega, né? A mulher ela é ótima para fazer o dia a dia, mas ela não vai fazer. Mulher engenheira, por isso que o metrô caiu. Né? Então tem algumas áreas que tem essa coisa de falar assim, ela não vai ser capaz de, ela vai fazer uma boa gestão, mas ela não vai ser aquela pessoa que vai multiplicar por 5, por 10, por 20, aquela agressividade. Mas, enfim, gente, eu acho que tem um bom chão pela frente, mas também tem homens que acreditam nas mulheres, né? E eu acho que esse mundo ainda é muito masculino. André, a gente fala muito da questão financeiro, ainda é muito. A gente fala muito da questão da resiliência, dos desafios, mas também a vida corporativa te trouxe muitos benefícios. Viajou muito pelas empresas. Vamos falar também da parte boa, porque o pessoal fala, caraca, o mundo corporativo, tô fora. Eu acho maravilhoso o mundo. A gente falou muito do sacrifício, mas fala um pouco das recompensas. O que essa vida trouxe para você? Eu só tenho a agradecer, gente. Eu sempre fui e sou muito feliz em todos os lugares nos quais eu trabalhei, porque eu acho que o desafio não é o mundo corporativo, o desafio é qualquer trabalho. Né? Eu brinco assim, não existe... Exato. Meu pai falava quando a gente era pequeno, ele falava assim, gente, não existe essa de passar no vestibular sem estudar, não existe essa de passar de ano, você tem que sentar, né, bumbum na cadeira, ele falava, e ficar horas aí estudando, não tem milagre. Eu fico preocupado com essa história, tem que hackear o processo. Cara, o Warren Buffett demorou a vida toda. Você tem que ter esforço, não existe, né, there is no free lunch, né, como a gente fala em inglês, falando em português, não tem almoço grátis. E eu acho que o que a gente tem é que entender que não existe nada sem esforço, né? Você vai ver o esportista, como é que ele chega lá sem esforço? Não chega, né? Ele tem que treinar, ele tem que ter... 15 anos, né, para ser um sucesso da noite pro dia, né? Diz que vale mais a disciplina, né, e a consistência do que, às vezes, talento. Né? Você pode morrer se só tiver talento na carreira, ou seja onde for. Agora, a disciplina, ela é a grande diferença. O Sandro, que é empresário do Caio Castro, esteve nessa cadeira. Ele falou muito da questão da disciplina, do foco. É isso, foco, disciplina, persistência, resiliência. Resiliência é uma palavrinha muito importante nesse processo. Né? E a parte boa eu acho que só tem parte boa, porque de novo, né, é você ter prazer. Você viajou o mundo todo? Viajei o mundo todo. Liderei times em diversos países. Conta alguns aí pra galera ver. Por exemplo, tive time no México, já tive time no Peru, tive time nos Estados Unidos. Que legal. Enfim, trabalhava já virtualmente há muitos anos, né? Porque não dá para você liderar um time no mundo inteiro, ou em várias regiões. Tive time na Europa, na Ásia.
Voa bastante, mas também é bastante por telefone, né? Muito. A gente tinha, na época, era aquela videoconferência gigante, né? sim. Telefone, falando com a Índia. Imagina, quantas reuniões com a Índia falando Fax, por telefone. 2 fax chegando. Fax nada, Fax cara. não, já era aquela, como é que chama? Estrelinha na mesa, sabe? Ah, Era na McKinsey tinha isso. Então, a estrela. Mas a gente fazia, e às vezes 4 da Nossa, manhã, mas tava lá na nessa época eu recebi estrela. pedido no fax, viu, na minha época. Você recebia no fax? Pedido no fax. Não, fax não tinha, Eles não. eram A gente era na tecnológicos. estrela. Depois, obviamente, começaram todos os facilitadores, né? E aí vem o famoso Skype, depois, enfim. Aí vem a pandemia, que a gente aprende, né? Todo mundo começa a usar o digital, acelera pra caramba. Mas eu acho que a gente tem... Então, assim, tem muita coisa legal, diversidade cultural, né? Aprender culturas novas. Eu trabalhei muito tempo em empresas de bens de consumo, então, entendendo o consumidor. Então, como é que o consumidor na Colômbia? Como é que é o consumidor na Tailândia? Né? Como é que é o consumidor nos Estados Unidos? Eu lancei, vocês conhecem o Frutari? Uhum. Pois é, todo mundo conhece. Eu lancei Frutari na Europa, lancei na Ásia, lancei nos Estados Unidos. Então, assim, você tem que entender como é que o consumidor... Aquelas campanhas do palito premiado, era você que fazia? Fazia muito palito premiado. Eita, eu comprava uns 10 para ganhar o palito premiado. Depois você me fala qual é a fórmula do Frutari limão, tá? Porque é o meu predileto até hoje. Então, eu tô contando do Frutari mais porque foi uma experiência lançar em vários países. Que legal. Mas Frutari é meu companheiro de pandemia. Que bom, eu também. Eu ia na padaria, cara. Assim, eu ficava fazendo muito call, isso, aquilo. Então eu pegava, pendurava o fone no ouvido, aí eu descia do prédio, ia até a padaria que era na esquina, e ao invés de comprar um Frutari, a primeira vez eu fui, aí eu cheguei em casa, aí você fica lá fala assim, só 52 calorias. Eu falo assim, puta, dá pra errar a mão aqui, né? Aí eu voltava, aí teve um dia que eu falei, você quer saber? Eu peguei uma caixa fechada, peguei um ali e falei, me dá essa caixa inteira logo. Cara, não durava 5 dias, aí eu me proibi de ir na padaria pra comprar. Edu, a gente tá fazendo uma Só limão, hein? Unilever. Unilever, patrocina nós aqui, ó. Unilever aqui. É a minha empresa do coração também, adorei. André, agora vamos falar daqui. Vou mandar uma caixa de Frutari pra minha casa. Boa lá, pede. Vamos falar daqui, Posso Mais? Vamos. Parabéns pela carreira executiva. Obrigada. Vocês podem ver, mulher, que legal, né? Brasileira. A gente tem essa, às vezes, síndrome de vira-lata, né? O André foi lá e quebrou a regra, mostrou pro mundo todo o potencial. Conta um pouquinho daqui Posso Mais, como é que nasceu o projeto? Aqui Posso Mais enfim, a gente começou, somos 4 mulheres e um homem, brinco, né? Quem assistiu as Panteras, Charlie Angels, né? Eu falo que a gente assim, um time divertido. A gente começou na pandemia, num momento bastante difícil. A gente começou com doação de cesta, pensando justamente num Big Data para poder entender o perfil das pessoas para as quais os doadores estavam direcionando, né, as suas doações, mas a gente falou, não, o que a gente quer mesmo é trazer dignidade e trazer uma forma dessas pessoas poderem ter acesso às oportunidades e poderem criar, né, valor, né, e poder libertar aí o seu potencial criativo e produtivo. E aí a gente criou um aplicativo, né, uma plataforma, é um ecossistema. Ele é um ecossistema que ele tem o nosso usuário, que é uma pessoa em vulnerabilidade. A gente considera hoje, dentro da nossa plataforma, a vulnerabilidade, uma pessoa ganha até 6.500 bem legal. E R$6.500. Vocês devem ter visto Diese. O salário brasileiro é R$1.000 e poucos. Vocês fazem uma análise que uma pessoa ganha menos de 6.500 vive em situação de vulnerabilidade, é isso? Vou te contar, você viu os últimos números do Diese mostrando que uma cesta básica nos grandes centros está em torno de R$777. E uma pessoa que ganha, né, um salário mínimo, uma família, eu estou falando, que tem 4 pessoas, passa a estar numa condição muito difícil, né? Se Porque você não falar, vai só uma cesta básica, né? Não, para vai 4 mais, pessoas. Exato, vai mais. Então eles fizeram uma conta, né? E eles falam que a condição mínima para ter uma vida digna, né, para uma família de 4 pessoas, a gente estaria falando aí nos grandes centros entre aluguel, transporte, algum mínimo gasto, né? Nós não estamos nem falando de lazer aqui, né? Nós estamos falando mínimo. Caraca, então essa é a realidade, infelizmente, que a gente está vivendo. Triste. E o que a gente tem é uma quantidade de parceiros. Hoje, né, estamos com mais de 47 parceiros, entre empresas bastante grandes, governo, temos representantes, enfim,
uma área, por exemplo, para denúncias, principalmente para violência de mulher. E o que a gente tem é o marketplace. Esse marketplace ele tem tanto ofertas de emprego, então a gente tem a empregabilidade, saúde, educação, esportes, né? E o nosso objetivo, a gente tem o seguinte princípio, né, de que as pessoas têm que ter protagonismo nas suas decisões de escolha, né? E acesso. Então, a gente conecta essas oportunidades com essas pessoas, e hoje a gente tem vários cases maravilhosos de pessoas que entraram através, por exemplo, de uma doação de cesta dentro da plataforma, cases, né, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né, a Mirley é uma moradora do Jardim São Luís, ela 4 filhos no meio da pandemia, o marido desempregado, ela desempregada, sem ter o que comer, então ela recebeu um Pix com uma doação, ela saiu da condição da fome extrema e ela, com isso, entrou na plataforma, se cadastrou, fez cursos, né? Buscou, o marido acabou encontrando um emprego na plataforma, ela fez cursos de cabeleireira, manicure, etc., montou um pequeno salão na casinha dela e saiu da condição de fome, né, para a geração de valor. Então, o nosso grande objetivo é, até 2025, tirar 1 milhão de pessoas da condição de fome, né, através desse administração, que a gente brinca, a administração das filas, né, tirar essa condição. Hoje a gente tem 33 milhões de pessoas no Brasil com fome, né, mas são 33 milhões de pessoas com um potencial, né, produtivo e um potencial de geração de valor muito grande. Então, nada mais... né, o que elas precisam de acesso, elas precisam de condições. Então, para que essa geração de valor, ela não precisa acontecer fora da comunidade. Inclusive, o ideal é que a geração de valor aconteça na comunidade, para que isso gere um ciclo positivo, né, e que ela possa, então, através de gerando valor, né, mais gente ali vai entrando nesse ciclo positivo, e você acaba tendo uma condição de vida digna, né, uma condição de vida onde as pessoas podem sim fazer tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que é ter prazer no trabalho, que é poder ter, né, também direito a essa felicidade toda que a gente está aqui comentando. Sabe um lance que eu acho maravilhoso? Quando senta gente muito foda, desculpa o palavrão, André, mas vocês são muito foda. É a questão da generosidade, Edu. Sabe? Quando eu montei o projeto, amigos falam, vai pra Ubatuba, não sei o quê. Eu falei, cara, você não tá entendendo, cara. Você tava no lançamento do projeto, né? Eu falei, não é caridade, é investimento em você, né? E aí eu vejo aqui, ela tem aqui como cofundador do projeto, Alfredo Vilela, lá do Itaú, cara. Como é que você conseguiu, assim, é impressionante. Eu vejo, assim, a generosidade dessas pessoas. A gente olha, mas esses caras, tá todo mundo muito preocupado, né? Como é que foi juntar um board desse tamanho, André? Na verdade, eu acho que as pessoas têm, primeiro, propósito, né? Todas as pessoas que estão no projeto, todas as pessoas que estão no... Mas eu sei quem é, né? Todas as pessoas que estão no projeto têm um propósito, né? Todas as pessoas têm... acreditam de fato, né, que você tem essa possibilidade e de geração, né, de oportunidades, e através dessa oportunidade as pessoas podem encontrar essa dignidade de vida e essa prosperidade, vamos chamar assim, e eu acho que é isso que mobilizou esse time, né? Esse time ele se mobiliza através de um objetivo comum, né, um objetivo que é um propósito maior. Hoje eu diria para vocês que uma coisa bacana do nosso ecossistema é que a gente mede o impacto, né? Legal. Então não é que a gente tem um impacto, a gente fez... Não, a gente vai lá e mede, a gente tem KPIs, a gente tem o Big Data, né? Onde a gente pode olhar e falar, olha, quem é esta mulher? Né? O que ela precisa? Né? A gente sabe, por exemplo, quantos meses tem o bebê. Então a gente fez, por exemplo, distribuição de fraldas, né? A gente sabia o tamanho da fralda para que tipo de mãe, porque o bebê tinha aquela faixa etária, 6 meses, 8 meses, 3, né? Então, assim, eu acho que aqui, Thiago, a gente tem que se unir por propósito. Né? Legal. A gente tem que se unir por o que faz a força desses projetos, o que faz a força é a nossa capacidade de mobilização, né? E a nossa capacidade de união. Né? Eu acho que você falar... hoje em dia eu defendo muito, eu acho que assim, unir esforços, né? Unir pessoas com alto potencial,
E isso foi o desafio que eu fiz muito para as meninas e para os nossos parceiros todos e curadores, que a gente chama da plataforma. Todos nós temos um potencial de alavancagem gigante, né? Mas que está dormindo, né? Muitas vezes está dormindo, porque a gente está lá tão focado, às vezes no dia a dia, quem está no mundo executivo, quem é empreendedor no seu negócio. E você fala assim, gente, será que eu não posso usar um pouquinho desse meu potencial de alavancagem? E eu espero, de verdade, que daqui a um tempo, quem esteja tocando, né, essa plataforma, sejam as pessoas das comunidades. Porque essa não é uma plataforma nossa, essa é uma plataforma do nosso usuário. Ele tem que se sentir, é o lugar para ele, não é, né? Então, ok, a gente está começando, mas espero que daqui a alguns anos, né, hoje nós temos representantes na plataforma da comunidade, de algumas comunidades, e de fato é onde a gente aprende. E cada vez mais que tenham mais espaço, né, para estar podendo trazer um olhar que a gente não tem. Porque a gente não vivenciou muitas coisas. Vai lá. Você falou um negócio bem legal, né? Que eu espero que daqui a algum tempo as pessoas que hoje são ajudadas, né, pela plataforma possam estar tocando a plataforma. E assim, às vezes as pessoas pensam que só porque você está numa condição de vulnerabilidade naquele momento, ou alguma coisa, você não tem a capacidade para fazer alguma coisa, ou você tem que ficar naquele... Não, provavelmente você deve ter, uma vez que você ajuda a pessoa, que você tirou ela daquela situação mais aguda, ela vem para uma condição onde ela consegue colocar o seu trabalho, e você vai ver, é um designer muito bom, é uma pessoa que tem aquela capacidade de tomar decisão muito boa, e daqui a pouco as pessoas estão trabalhando na plataforma, estão trabalhando de outra maneira. E é legal você ver isso acontecendo no teu legado, né? Edu, a nossa agência é da comunidade. A gente tem uma agência da comunidade. E eu vou te dizer, a gente aprendeu tanto, sabe? A gente não sabe nada, assim, quando você... Então, eu acho que, assim, se eu posso dizer, eu acho que é um dos momentos mais fantásticos, né, da minha história, assim, pessoal e profissional, porque eu estou aprendendo, sabe? A cada minuto, a cada segundo, eu acho que essa questão de ter a humildade de ver com pouco, né, a gente tem a experiência e sabe de fato o que de fato é relevante, né, para o ser humano, a gente sair dessas bolhas que a gente vive, né? É muito bacana falar, tá bom, eu tenho uma história assim, assado, mas de fato, né, é uma história que por mais que eu sempre, minha vida inteira, estivesse conectada com o consumidor, e eu tive essa sorte de trabalhar em empresas muito conectadas com o consumidor, é muito diferente quando você vê uma realidade de uma mãe que tem um celular para 5 crianças estudarem e não tem o que comer, né? Não ter o que comer, gente, eu nunca vivi isso na minha vida, e eu acho que essa é uma dor que assim, espero, né, poder ajudar muita gente a sair dela. Aprendizados que, assim, a gente até falou, uma rede de ajuda, né? A gente aprendeu que não, as pessoas não querem uma rede de ajuda, elas querem uma rede de oportunidades. Porque, sabe, nós estamos falando o seguinte, as condições são iguais. O que elas precisam é ter a chance, né? Sabe um negócio que me preocupa no Brasil? A gente olha no Farol, aquela mãe com 5 filhos ali vendendo bala, já, putz, é normal, né? Cara, isso não é normal, cara. Tá entrando num lance que você fala, cara, Cracolândia é normal, né? Cara, não é normal, cara. A gente tem que quebrar essa regra, entendeu? Porque não é normal mesmo, as pessoas né? Estão se moldando. E eu vou te dizer... Eu falei do sunscreen, você tem que sair de São Paulo antes que você fique muito duro mesmo. E de fato, é assim, essa reflexão que você está falando, eu me peguei alguns... Nem faz muito tempo, tá? Talvez 1, 2 anos na pandemia, assim, que eu falei assim, cara, antigamente você pega aquelas pessoas que estão ali, elas eram invisíveis e tal. Pô, não é invisível, né? E meu irmão mora no interior, ele vinha aqui, ele, pô, tal, você não vai ajudar? Eu falei assim, não consigo, não paro, tá muito corrido. Não, hoje em dia já penso de outra maneira. Agora que tem o Pix lá, você faz o Pixinho e tal. E gente, inclusão digital, fundamental. A nossa plataforma, ela nasceu digital e o nosso objetivo é permitir inclusão social através da inclusão digital. Então, hoje, a gente está conectando cada vez mais projetos, mais e mais projetos, projetos que têm diferentes origens, né? Nós estamos hoje com mais de 87 líderes comunitários e ONGs conectadas na plataforma, diretamente conectados. Brasil inteiro? Hoje nós estamos em São Paulo, porque a gente começou fazendo justamente, né, o nosso modelo, testando o modelo, porque ele tem que funcionar. Mas agora a gente está expandindo, a gente vai para Belém do Pará,
é uma região que pediu a nossa presença. A gente tem alguns projetos já interessantíssimos que já estão sendo acessados, né, e conteúdos de ensino sendo acessados fora de São Paulo. Claro, isso vai crescendo, né? Mas eu acho que assim, a nossa missão é realmente usar essa atração, né, para aumentar essa capilaridade, porque a tecnologia ela tem essa vantagem, né? Hoje, quando você tem um programa social ou um projeto, ele normalmente atinge, né, aquele entorno. A tecnologia permite que um projeto que atingia 100 pessoas atinja 100 mil, 1 milhão de pessoas. Então, quando a gente idealizou, né, a gente falou, não, o nosso objetivo, e a gente já começou com essa visão, na verdade tudo começou, pelo menos para mim, a minha sementinha, eu fui para uma viagem na África, para conhecer as startups na África, minha realidade é muito dura, né, mas o continente africano, você vai ter a penetração de celular é altíssima, assim como o Brasil hoje também, e acho que a pandemia só veio acelerar tudo isso, mas eu vi muitas coisas interessantes, eu falei assim, gente, a gente tem que ter plataformas que sejam desenhadas para geração de acesso, né? E a gente não tem que pensar, né, que a minha condição, onde eu estou, é a condição ideal. Não, né? O que eu escuto muito, e aí, Edu, assim, foi um aprendizado para a gente, sabe? Assim, não é legal, quero morar na comunidade, sim. E ótimo, tá feliz, porque é o ambiente da pessoa, é o que... E ali vai produzir, vai poder ter a sua agência, vai poder ter seu negócio, pode trabalhar e vai poder gerar que mais gente entre nessa mesma onda, né, de construção de valor, seja o valor que for, pode ser cultura, né, pode ser educação, nós estamos falando de empreendedorismo. Né? Você pega, por exemplo, regiões no Brasil que o acesso ao emprego é muito pequeno, gente. Eu fui agora para o Pará, segundo estado mais pobre do Brasil. Me leva a próxima que você foi. Fui para o Fórum Social Panamazônico, que foi dos povos panamazônicos. Foi uma coisa para mim muito bacana, porque você vê a situação dos jovens, quantidade de jovens empreendedores. Porque qual a opção de emprego? Quantas empresas grandes com disponibilidade de emprego? Você vai ter algumas opções. Você vai ter parte, né, o funcionário público, você vai ter algum... No Pará nem isso, né? Você vai ter funcionário... Você pode ser um funcionário público, talvez. Você pode trabalhar... sim. E aí, o que eles fazem? Né? Eles podem fazer os seus pequenos negócios. Perfeito. Então, eu conheci pessoas que estavam... Um rapaz super inteligente montando uma confecção, vendendo pela internet. Agora eu falo, será que isso não é um negócio para a gente estar olhando e falando assim, pô, você está lá num ambiente, temos aqui vocês que conhecem pra caramba, como que a gente pode contribuir, claro, certo, para esse pessoal que está lá, está batalhando, sabe? Fui ver as roupas bacanas, eles vêm para São Paulo, eles compram o tecido, eles levam para lá. Gente, gerar valor ali, né? Então, quantas pessoas você tem que não necessariamente vão estar aqui em torno, né? Eu falo, pô, tenho gente no Pará, eu tenho gente no Amazonas, eu tenho gente, sabe? Será que a gente não consegue distribuir esse conhecimento? Sem dúvida. Sabe? E você falou de ecossistema, o Sebasi falou um negócio muito interessante. Ele falou, cuidado. É legal você participar do ecossistema da sua comunidade, porque o dinheiro fica na comunidade. Se você vem no bancão aqui e tal, na Avenida Paulista, você mandou o dinheiro para cá. Então, por isso que é legal esse lance do ecossistema, do dinheiro circular, para você aumentar o empoderamento daquelas pessoas. Exato. Quantos pequenos negócios você pode gerar ali? Né? Então, eu acho que o que a gente... O que nós temos... mas seja isso, seja a cabeleireira do bairro. Poxa, tem projetos, por exemplo, que estão na plataforma, conectados conosco. Somos Todas Marias, por exemplo. É um projeto para uma rede de cabeleireiras na periferia, né? Então, você tem vários projetos nesse sentido, que é justamente esse estímulo, né, ao pequeno empreendedor. Ou, vamos falar de emprego, quantas vagas e o que a gente pode fazer para ajudar. A plataforma hoje tem a gente criou ali o CV simples, um CVzinho simples, mas para ter um mínimo de informação, para a pessoa poder colocar, a coisa mais linda hoje você vê, né? As pessoas fazendo seu pequeno CV, porque com isso ela consegue mais facilmente um emprego, né? E assim, gente, coisas que a gente nem sonha, né? Ou talvez porque a gente está muito fora dessa realidade, e eu me envergonho às vezes de pensar quão fora eu estava disso, né? E como é bom me conectar, viver, né? E entender, né? Outro dia eu estava, né? Quando recebi uma pessoa que
participou de um projeto de CEO por um dia, que é onde são estudantes que estão se formando, e você recebe como CEO, né, como presidente de uma empresa, e eles acompanham o seu dia. E essa menina, uma menina maravilhosa, inteligentíssima, ela me contando, ela falou, olha, eu fui saber que eu podia fazer uma faculdade porque eu tinha uma faculdade perto do bairro que eu morava. Porque quando eu estava lá na escola, o professor ela morava numa comunidade muito pobre, né? Muito simples, e ela falou, o meu professor já partia do princípio que a gente não ia sair, oitava série procura emprego. Não tem essa de... Não dava nem informação, mas não é por mal, é porque, de fato, ele já parte da condição. Então, o que ela estava com o projeto, que eu achei fantástico, é divulgar a possibilidade de se fazer uma faculdade, quais são as faculdades. Ela foi descobrir que ela podia fazer uma faculdade porque ela tinha a faculdade lá do lado. Aí, dentro da faculdade, ela descobriu que ela podia ter prestado uma faculdade pública e não pagar. Porque ela também não sabia. Ela não sabia que ela podia ter o acesso. Ela não sabia que ela tinha direito a isso. Então, a nossa plataforma, Aqui Posso Mais, ele tem esse objetivo, gerar acesso também à informação. Sabe, falar, aqui você pode mais. Aqui você pode. E você vai saber o que você... Né, ao que você pode ter acesso, você vai ter acesso ao emprego, você vai ter acesso, por exemplo, a mentoria, né? Você vai ter acesso a oportunidades de redes de empreendedorismo, né? Então, eu acho que isso é o nosso papel. Né? Eu estou vendo aqui, Andréia, galera, o site é aquicomk.org e muito legal, né? Tem as opções de vaga de trabalho, saúde, seu próprio negócio, educação, serviços e pagamentos. Depois quero entender um pouquinho melhor. Moradia, esportes e mulheres, é isso? É isso aí. O que é de serviços e pagamentos? A gente hoje tem meios de pagamento, então a gente tem alguns parceiros nessa área, principalmente para fazer a recarga, né? Estamos aumentando, temos um ano. Lá? Não temos. Olha por aí. Sinal, quem quiser falar de microcrédito, quem quiser falar... Conhece um cara, Edu Cooper. Pois é, Edu, você vê que nada é por acaso. Estamos aí. O objetivo é justamente trazer parcerias para disponibilizar, né, para esses nossos usuários e para essas oportunidades, porque muitas vezes elas nem sabem. E gente, assim, tem situações que você vê como a gente não tem ideia, né? Tava eu lá, enfim, conversando com uma pessoa, contando a respeito, por exemplo, dos programas nas comunidades, que muitas vezes eles existem, mas as pessoas não vão, porque elas nem sabem que aquilo está lá. Então, questão cultural, numa comunidade, shows, por exemplo, que acontecem, que o morador não vai porque ele não sabe que é para ele. Né? Ele não sabe, por exemplo, que ele poderia ter um acesso a um crédito, né? E obviamente tem que ser algo que ele tem que ter acesso à informação, pelo menos. Então, o Aqui Posso Mais, ele tem esse papel de levar para essas pessoas o conhecimento, né, do que existe disponível, de acordo com o perfil do usuário, né, estimular esse usuário a investigar, a saber, né, a olhar o que está ali e a se engajar, né? E se engajar e evoluir nessa. Então, a gente tem casos, a gente tem pessoas, por exemplo, que fizeram 2, 3 cursos, pessoas que... E aí você pode ter gente entrando porque precisa de uma cesta, mas você pode ter gente que está lá porque vai buscar emprego, mas também vai querer um curso, quer uma consulta médica, né? Então, a gente disponibiliza, através, né, os nossos parceiros disponibilizam no aplicativo, são redes que disponibilizam consultas, sempre tem que ter, se for algo que é cobrado, etc., com um desconto especial dentro do aplicativo, né, tem que ter um benefício para o usuário, né, porque a gente entende que o aplicativo é para justamente ter essa diferenciação, né, no sentido de entender o perfil e para aquelas pessoas que não têm a mínima condição, né, a gente aí sim olha para essas pessoas com cuidado, seja porque a gente vai entregar uma cesta, ou às vezes um benefício médico, ou o que for, para ajudá-la a sair dessa condição de extrema vulnerabilidade. Nem todo mundo está nesse padrão, então. Pelo que eu entendi aqui, eu achei, no começo era um pouco mais as situações mais agudas ou crônicas, né? Mas muitas vezes não, o pessoal está temporário, simplesmente está... porque o que você tem? Com os 33 milhões de pessoas, Edu, você tem... hoje no Brasil com fome, que são as pessoas que estão em situação muito extrema, mas você tem numa comunidade várias, sabe, a comunidade
Você tem artistas plásticos, você vai ter pequenos empreendedores, você tem professores, você tem psicólogos que moram e tem comunidades, as comunidades são muito bacanas como ambiente. O fato é que a comunidade precisa dinamizar a sua própria economia, né? Ela precisa gerar, né, as condições de prosperar ali, de você ter, sabe, de redução de desigualdade, né? E aí a opção ou não, onde a pessoa depois quer morar, se não quer morar, ou quer, é uma decisão pessoal do que ela está conectada com o ambiente dela. Agora, o que a gente pode contribuir, né? E aí eu acho que é uma questão de Brasil, gente. A gente tem um Brasil extremamente centralizado em São Paulo. Sim. Eu não preciso nem falar de comunidade. Eu estou falando de concentração de conhecimento. Eu estou falando, por exemplo, de eventos, a gente quer que, né, quem é mundo corporativo ou empreendedor que está em São Paulo, gente, a gente fica lá, né, vai nos eventos, são sempre as mesmas pessoas. Então você tem 10 eventos são as mesmas pessoas. Eu falo, gente, mas não está na hora da gente dividir esse conhecimento, expandir? Né, uma pessoa que está morando no Mato Grosso, né, pô, será que ela tem que pegar um avião para São Paulo para participar do evento? Será que a gente consegue dividir esse conhecimento, dividir essa possibilidade ao acesso, né? Então, eu entendo que a nossa situação, nosso tamanho de país, né, e infelizmente essa concentração, né, em grandes centros e principalmente em São Paulo, acabou gerando essa limitação, essa concentração, essa concentração de acesso para muitas pessoas. Então, as plataformas digitais, né, e os programas de impacto social no digital, eu acho que eles permitem descentralizar. Perfeito, perfeito. O papo foi bom, né? Estamos chegando quase ao final. Beleza. Gostaram? Gostou, André? Adorei esse papo aqui com vocês. Super, super feliz. E vocês estão fazendo um trabalho também muito bacana. Você foi muito generosa. Eu adoro mentoria e fazer benchmark. A André falou assim, Thiago, para resolver essas 700 mil vagas que a gente tem no Brasil, só em tecnologia, a gente precisa de uns 400 projetos igual o seu. É isso aí. A gente tem que se ajudar. Por isso que não existe concorrência. Não tem concorrência. É maravilhoso esse ponto que a Andrea trouxe. Obrigado. Não, e isso é reforçar esse ponto, Thiago, porque a gente encontra, às vezes, agora que eu estou no mundo do social, né, aprendendo, e assim, porque o meu projeto, o seu projeto, eu falo, cara, se a gente juntar todo mundo, a gente não atende todos os 33 milhões de pessoas. Exato. Então, assim, sabe, é muito esforço. Então, o nosso conceito de marketplace é justamente esse, né? Eu preciso ter muitos projetos ali. Exato. Porque senão a gente não vai atender. Não vai chegar lá. Não vai chegar. Você tem que ter muito mentor, entendeu? André, você quer deixar um recado? Quer deixar as redes sociais? Eu acho que eu queria só convidar todos aí para conhecer o Aqui Posso Mais, né? Então, como você falou, Thiago, é www.aquipossomais.org, né? Para aqueles que têm iPhone, vocês têm que baixar através, né, no computador, mas aí dá para puxar ali no iPhone o íconezinho, mas a nossa plataforma está desenvolvida, né, para Android, que é a maioria dos celulares, 95 celulares desse país, né? Então, aqui faço o convite para vocês experimentarem, se cadastrarem, e mandarem sugestões, gente, porque a gente está aprendendo, está crescendo, né, e o nosso objetivo é estar melhorando sempre. André, uma cesta impacta quanto? Se fazer um investimento de R$600? R$600 a gente gera em torno de R$30 mil de impacto. Meu Deus. Então, hoje, a plataforma, o mundo digital... Então, o empreendedor que quer investir, fala... Eu diria para você o seguinte, o digital, ele permite o ecossistema multiplicar o investimento, né? Porque você entra... Se você fizer R$600, quantas cestas você consegue comprar, né? No Aqui Posso Mais, você entra no ecossistema, a pessoa entra com a cesta, gera o emprego, gera a renda, o outro vai, tem acesso e o impacto é muito maior. Então, a gente hoje está medindo impacto, né? E pretendemos aí daqui a pouco ter o... Que aula, hein? Gostou? Quer deixar as redes sociais aí pra galera? LinkedIn, Instagram, vai lá. Eu acho que do meu lado, só deixar o LinkedIn aí também para me encontrar. É Eduardo Cooper com KU2PER no LinkedIn, encontra facinho. Beleza, pessoal. E mandar aqui um salve aqui para os apoiadores do Aqui Posso Mais, galera da Curate Software, Credit Card, IBM, Omier. Conheço o Fabrício Domier, figuraça, Eleven, IT, parabéns. Legal. E você, empresário, quer fazer diferença nesse país aqui tão desigual, tão difícil, entre em contato comigo, Thiago com TH, @da-periferia para farialima.org. Você pode ter sua marca aqui, cara. A gente quer contratar mais gente
dos nossos mentis, dos nossos jovens aprendizes, fazer parte desse processo. Maravilhoso. Né? Porque estou trabalhando 16, 17 horas por dia e estou trabalhando feliz, André. Então é super importante o apoio. Isso volta, você já acabou de trazer dados estatísticos que retorna. Retorna. Então, se quiser apoiar esse projeto aqui, tamo junto. Produção, Live Sports, mandar um beijo pra galera da Eco, Cris da Bravo. Galera, tô lá no LinkedIn, Thiago Lima. Se quiser me achar lá também no Instagram, Tilipa_82. Lá tem o link que tem o formulário do site, o canal do YouTube, enfim, o Quebrando a Regra, a gente faz, ele é parte do ecossistema do DPFL para contar essas histórias, para a gente conectar as pontas. E a frase que eu sempre falo é: do tudo que você crê, você pode. Beleza? Até o próximo episódio. Tamo junto, quebrando a regra da periferia para Faria Lima. Tchau! Valeu!